como eu tinha falado no vídeo anterior, em questão de você tirar um tempinho do seu dia para Deus. Todos os dias, não apenas uma vez na semana, quando uma ou duas vezes na semana quando você vai na igreja, mas todos os dias você ter aquele momento de conversa com Deus. Eu sempre falo que o nosso maior manual da vida é a Bíblia. Tudo que a gente quer ouvir de Deus, orientação de Deus, direcionamento, tudo, exatamente tudo. A Bíblia é o nosso maior manual que a gente tem que ter. Mas às vezes na correria, a gente acaba às vezes não lendo ou simplesmente abrir um aplicativo, que hoje se tornou tão fácil ter um aplicativo dentro do celular, e às vezes na correria a gente faz tanta coisa, mas tanta coisa durante o dia, e às vezes não lê a palavra de Deus. Mas eu falo que a melhor coisa que a gente pode ter é a intimidade com Deus. E essa intimidade é a partir do momento que você tirar um tempinho para você conversar com Deus. Você conversar com Deus. Às vezes a gente para conversar com Deus quando a gente quer pedir alguma coisa, quando a gente está passando por uma situação. Mas a partir do momento que você cria intimidade com Deus, é algo que você não consegue ficar sem conversar com Deus todos os dias. Às vezes, no mínimo detalhe, quando você vai ver, você tá lá, ó, conversando com Deus, sem ao menos você perceber, e aquilo não precisa ser numa oração. Por quê? Eu sempre falo que você tem dedicar um tempo do seu dia para você orar para Deus. Mas quando você se torna tão íntimo de Deus, é no mínimo detalhe. Quando você vai ver, você tá limpando a casa, conversando com Deus, você tá fazendo comida, conversando com Deus, você tá lavando roupa, conversando com Deus. Por quê? Porque você criou uma intimidade, e principalmente quando você cria aquela intimidade que você se reconhece como filha de Deus. Porque quando você se reconhece como filha de Deus, que Deus é o seu paizinho, que Deus é o seu pai, que Deus é o centro de tudo, se torna uma coisa tão leve que até conversar com Deus é algo tão simples, mas que muitas das vezes a gente complica. Só que eu deixo essa para você poder refletir, para você poder meditar. Você tem dedicado um pouquinho, todos os dias do seu tempo a Deus? Eu sempre falo, a partir do momento que você começa a fazer devocional, e assim, não importa qual horário que você vai fazer a devocional, mas eu particularmente gosto na parte da manhã. Porque parece que quando você faz a devocional, você fica durante o dia meditando naquilo que você leu de manhã. E eu falo, realmente, os seus dias se tornam mais leves, e principalmente quando você busca a Deus, você ter sabedoria em todas as áreas da sua vida, desde o momento que você acordou até o momento que você vai deitar. E Deus começa a trabalhar nos mínimos detalhes, que aí, até numa coisa simples, que às vezes é você estar lá cozinhando para a sua família, e você fazendo tudo com amor. Às vezes no mínimo detalhe, em alguma coisinha, às vezes limpando a casa, às vezes limpando o banheiro, você fazendo com amor, e é você deixando Deus trabalhar isso dentro de você. E Deus, quando você começa a ter intimidade com Deus, Deus começa a falar tanto, mas tanto com você, que até nos mínimos detalhes de coisas simples, Deus te dá uma correção, Deus corrige, até numa coisa simples, às vezes até você limpando um banheiro, Deus tá ali, ó, fazendo uma correção, te corrigindo, mas te corrigindo, te ensinando. Então era isso que eu queria deixar nessa tarde para vocês, refletir um pouquinho. Você tem dedicado um pouco do seu tempo, do seu dia a Deus, para você conversar com Ele? Você tem tratado Ele como seu amigo, mas principalmente como seu pai?